Olá pessoal, esse vídeo aqui é de um tema um pouco chato de se falar, mas é um assunto que eu julgo muito pertinente. Fiz ontem uma live evidenciando algumas incoerências da pessoa do Edir Macedo e essa live depois foi derrubada. A Igreja Universal do Reino de Deus derrubou o meu vídeo com um trecho onde era mostrado o Templo de Salomão, uma das falas do Edir Macedo. Estranhamente, quando eu recebo notificações de direitos autorais, é uma música, um trecho de vídeo, mas não exatamente dessa parte, porque nessa live tinha reportagens da Globo e do SBT da época e não recebi direitos autorais deles, mas sim desse trecho pelo canal da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu encaro isso como uma espécie de censura, indiretamente, porque eu achei bastante estranho, mas tudo bem. Nisso eu volto a comentar sobre Edir Macedo, uma pessoa que tem um passado não tão bacana pelo seu histórico, ele ter sido preso em 1992, investigado em 1995, a polêmica com o chute da santa de um pastor de sua igreja na TV Record no dia 12 de outubro de 1995, ou seja, há quase 24 anos atrás. É assim, é um cara que viu essa possibilidade de crescimento na onda protestante nos anos 60, começo dos anos 70. Então houve sim naquela época um boom de igrejas protestantes, né? Por mais que o Brasil fosse um país majoritariamente católico, houve um crescimento substancial das igrejas evangélicas, né, protestantes. Nisso, em 1964, quando ele era jovem, ele se converteu a uma igreja lá e pouco tempo depois conheceu o R.R. Soares, o qual fundaram a Igreja Universal do Reino de Deus, e ele, de jeito, tirou o R.R. Soares, tanto que eles são inimigos até hoje, apesar que são cunhados, né? É uma coisa bastante curiosa, né? Então, para você ver que a união deles é basicamente em um aspecto, se unir contra a Igreja Católica, né? Então, é uma coisa bastante complicada. Neste fato, ele foi ganhando notoriedade e só que recebeu algumas denúncias sobre a prática de charlatanismo. É uma coisa assim bastante complicada. E nisso o Edir Macedo foi preso, né? Aí virou aquele bafafá, que era um injustiçado e tudo mais. Em 1995 surgiu nas denúncias, e, já assim com vídeos escondidos, ele gravando, falando algumas coisas. Ao meu entender, você mostra que ele é uma pessoa assim que prega apenas a teologia da prosperidade. Para ele, o importante é você que na Terra ter um paraíso na Terra, né? Você ganhar muito dinheiro, ganhar e prosperar. A prosperidade é você ser uma pessoa rica, uma conta bancária alta, tudo mais, você ir na igreja. Eu falar lá pro pastor, testemunho pro pastor, não. Jesus me deu uma casa, Jesus me deu um carro. Agora tenho um emprego bacana, sou uma pessoa bem sucedida, graças a igreja aqui, que tirou os demônios da minha vida, que os demônios só querem que eu fique pobre. Aí vai lá e tem aquele show de curandeirismo, né? Tem pessoas que supostamente estão enfermas e são curadas. E é bastante engraçado, né? Por exemplo, aquela questão dos possuídos, né? Vem a pessoa, diz ela que está com o diabo do corpo, sendo que o exorcismo na igreja católica é uma coisa bastante complicada, até o próprio demônio assim fala em várias línguas, fala até grego, e o demônio que é exorcizado na igreja universal tem sempre aquele sotaque de Capão Redondo, né? É uma coisa bastante curiosa, né? Fora a pessoa que supostamente, eu não ando, é passa a andar. Aí essas nuances, a pessoa que é cega passa a enxergar, mas será que é verdade? Ninguém nunca. Será que não são encenações às vezes? A pessoa cair, se estribuchar no chão, é uma coisa bastante curiosa. Isso chama bastante atenção.
E fora, né, o posicionamento desses pastores da Igreja Universal, falar, ó, se você não dá o dinheiro, não dá o dízimo, a sua vida vai ficar ruim, que o diabo vai tomar conta da tua vida, que você está endemoniado, por isso você tem que comprar não sei o que, pagar aqui, uma coisa muito louca. E você vê aqueles templos, né, o próprio templo de Salomão, meu Deus, uma coisa faraônica. Assim, uma coisa assim que bastante insensata, né? Parece que o próprio Edir Macedo quis construir a própria Torre de Babel, né? Pra quem não lembra da história da Torre de Babel, né? Uma torre tão alta que eles achavam que podiam alcançar Deus nessa torre. Então, uma coisa bastante curiosa. A forma como esse homem ele acha que ter sucesso, ser um homem de Deus é ganhar muito dinheiro, muito poder, muita notoriedade. Ele tinha comprado a TV Record, né? Nos começo dos anos 90, não lembro ao certo. E você vê, por exemplo, a programação da Record é basicamente uma cópia da Rede Globo. O formato de programas, a contratação de artistas que eram da Rede Globo, novelas, os programas são muito parecidos, a forma até, eu estava vendo assim que tem um quadro na programação da Globo, que às vezes você tem que assistir Globo para você ver o que eles estão aprontando, né? Aí tem um dia em 1 minuto, aí mudando para Record tinha lá o R7 em 1 minuto, alguma coisa assim, a cópia é totalmente descarada, colocaram até um rapaz parece meio descolado, meio lacrador, igual do menino lá que tem camisa de Dragon Ball, que fala lá com Fátima, fala com Ana Maria Braga. Esqueci o nome do rapaz. O rapaz bastante barbudo, assim, que fala de coisas da economia e tudo mais, com a camisa do Dragon Ball e outras camisas, assim, de jovens, né, pra dar uma coisa informal. O Edir Macedo manda copiar. Porque, assim, qual que é o ódio que o Edir Macedo tem em relação à Rede Globo? Porque a Rede Globo, pela sua projeção nacional, ainda mais naquela época não tinha internet, desmascarou o pilantra e sem vergonha que ele é. Então o ódio que ele tem à Globo é basicamente isso. O ódio que esses caras têm porque naquela época a Globo evidenciou esse tipo de coisa. E eles com ódio, né? Nossa, não sei o que, a perseguição, mas sobre o episódio da Santa, quem que começou? O pastorzinho da Igreja Universal que chutou a Santa. Chutou Nossa Senhora no dia dela, no dia 12 de outubro. Num país majoritariamente católico. Num país assim que viu assim a sua fé ser aviltada, né? Perante a Constituição, isso não poderia acontecer. Fora que o próprio Edir Macedo fala que depois tinha respeito por todas as religiões, mas atacou a Igreja Católica várias vezes quando teve oportunidade. Neste suposto filme dele aí, Nada a Perder, ele ataca mais uma vez a Igreja Católica, como a Igreja Católica tivesse que o perseguir. Olha só a prepotência deste homem. E fora que há os ataques a outras religiões também, né? Por mais que não podemos concordar, mas você vê, por exemplo, eles chamam pessoas de outras religiões de adoração ao demônio, paganismo, etc. Só a igreja dele é a boa. Fora que ele tem posicionamentos até a favor do aborto. Tem vídeos que ele é herético, totalmente herético. Ele fala de uma maneira totalmente insana. Ele tem um vídeo que ele chama Jesus Cristo eu até coloquei na live, de tolo, porque houve milagre de transformar água em vinho, então ele usa esse termo e distorce totalmente o contexto. Ele, como pastor das maiores igrejas protestantes do Brasil, ainda tem essa capacidade de fazer esse tipo de coisa. Então, um homem totalmente insensato, um homem soberbo, um homem que só visa o poder, que usa a sua influência religiosa para tentar criar tentáculos econômicos. E eu vejo essa derrubada do meu vídeo de ontem como uma forma de censura. Eu apaguei o vídeo, não quis contestar, eu prefiro fazer um vídeo à parte. Se esse vídeo à parte tiver problemas, eu não sei o que eu vou fazer não, mas eu vejo que
o comportamento que esses fiéis dessa igreja, né, esses integrantes dessa igreja, eles têm um comportamento bastante sectário, diga-se de passagem. O comportamento deles é sectário. E e fora devemos salientar que eu acho que pode ser um bom fechamento para esse vídeo, que Edir Macedo sempre quis fazer conchavos políticos. Na época do Collor, ele chamava Lula de demônio, que Lula era o enviado do demônio. Quando Lula chegou ao poder, ele se aliou ao próprio demônio, já que Lula é o demônio, e é de fato, né? Você vê que Lula é uma pessoa totalmente questionável e já falamos tanto dele. Mas pera lá, você falou no passado que o Lula era o demônio. Você apoiou esse demônio? Que homem de Deus é você? Fora que o seu sobrinho, Marcelo Crivella, foi ministro da Pesca da Dilma, sucessora do demônio. Hoje, atual prefeito do Rio de Janeiro. Com uma administração bastante questionada até. Ok. Então você vê que este é o Edir Macedo. Um homem, por exemplo, se fala homem de Deus, critica a Rede Globo, que a Rede Globo é do demônio, que a Igreja Católica é do demônio. Mas, por exemplo, a sua emissora, a Record TV, é uma emissora que é uma cópia genérica da Globo. Então vocês são cópias a Rede Record, partindo pelo princípio de uma Globo genérica e a Globo é do diabo. Então eles são genéricos do diabo. O que tem a programação da Record, que é conservadora? Programas de baixarias, novelas que ensinam as mesmas bostas. Só colocou uma novela bíblica ali, mas você sabe se aquele contexto foi correto. Ah, mas eles colocam novelas bíblicas, e daí? É lá, Cidade Alerta, sensacionalismo, aqueles programas de baixo calão, por exemplo, Ratinho Livre, em 1997. Esse tipo de programa que era de uma emissora, supostamente da família, né? Isso, é a Record TV. A inveja, o ódio do Edir Macedo, que estava errado. Tem vários vídeos, cara, ele cometendo diversos equívocos teológicos, diversos equívocos morais. Uma que é filmado ensinando como roubar os fiéis, enganar os fiéis. Este homem, ele deveria remontar e ler passagem da Bíblia que fala quando Jesus foi ao templo, né, em Jerusalém, e viu a casa do pai dele, a casa de Deus, totalmente ocupada por comerciantes. O que Jesus fez? Jesus, que às vezes até pelos esquerdistas é colocado como pai de amor e usa isso para atacar os conservadores. Ele pegou um chicote e começou a chicotear e expulsar aqueles homens, chamando-os de filhos do inferno. E a casa do pai estava sendo profanada. Era aquele templo. Aquele templo foi profanado. E ele pegava a moeda ali com a imagem de César. E ele falava, cadê com a imagem de Deus? Por exemplo, esse é o contexto, né? Esse é um homem que é herético. A sua igreja... Desculpe se você é fiel da Igreja Universal, fique à vontade para fazer o canal, mas a seita da Igreja Universal é uma seita herética. E é uma das maiores contribuidoras para o surgimento de ateus no Brasil, né? Porque foram pessoas que foram enganadas por esses pastores inescrupulosos, né? Esses pastores que não te vendem a palavra de Deus, não vendem o cristianismo, eles vendem uma ilusão que você vai ser muito rico, que Deus só vai dar o sucesso para vocês se você dar dinheiro ao pastor. Isso é uma coisa que eu vejo muito bem, porque eu moro numa cidade que tem bastante evangélicos, que teve essa influência de igrejas protestantes, e eu vejo esse pensamento dinheirista, né, de adoração a Mamon indiretamente, né, por parte desses protestantes, fiéis dessas igrejas. Porque este é o pensamento deles, um pensamento materialista, um pensamento que visa apenas o sucesso pessoal. Quanto ao Jair Messias Bolsonaro indo até a Igreja Universal, eu
julgo isso como um erro muito grave. Não acho justificável. Bolsonaro se diz católico, mas ele não se porta como católico. Seria mais honesto falar se ele admitisse que ele é evangélico, não se for da mesma igreja da esposa, tudo bem. Mas ele causa um certo desconforto aos demais católicos, falando que é católico. Ele só vejo uma vez em uma publicação na igreja católica. Ele teve alguns comportamentos estranhos, ao meu ver, sobre que católicos não teriam. Fora que ele sempre está ali como pastor e tal, então para mim ele é protestante. Ele não é católico. Então ele eu falo assim aos apoiadores que eu apoio Bolsonaro, mas Bolsonaro não é católico não. Bolsonaro é protestante. Ele foi lá, eu vi que ele estava desconfortável com a situação, porque ele não queria ser exposto daquela maneira. Você vê que ele não foge, né, à vista, né, que eu analisei no vídeo derrubado, que ele não tem contato visual com o Edir Macedo. O Edir Macedo olha diretamente para ele, mas ele não olha para o Edir Macedo, ele foge o olhar. Você vê ele desconfortável, muito sério, muito constrangido. Você vê que ele, por exemplo, ele não esboça muitas reações e se sente à vontade, se sente acuado. E ele se ajoelhou ali, tá, beleza, recebeu aquela oração. E o Edir Macedo usa isso, né, para se autopromover. Dizer que ele que abençoou, né? Foi graças à bênção da igreja dele, não é dos outros. Né? Não importa, né, as orações das outras pessoas que estão orando pelo Brasil, né, rezando. Não, é só a oração do Edir Macedo. Aí quando se der tudo errado, não, é porque vocês não oraram o suficiente. Basicamente ele vai fazer isso. Então, este o problema. O problema é que o Bolsonaro, ele tem essa mentalidade que ele tem que agradar os neoconservadores e tem essa visão muito americanista da coisa, né? Porque ele também é um neoconservador. Então é complicado. É muito difícil, por exemplo, eu como católico ver um político católico que defenda a fé católica. Eu acho que isso é praticamente impossível. Porque, por exemplo, vai ter birrinha desses protestantes a não votar nele, né? Não, você não sou católico e tal, não. E se fizer qualquer crítica, meu Deus do céu, né? Então, às vezes eu até entendo que o Bolsonaro tem que ir lá nessas igrejas, falar com esses pastores e tal. Só que a instrumentalização da fé para uso político, isso eu discordo. Eu acho que fica uma coisa bastante evidente que esses religiosos, eles querem ideologizar fé. E o Edir Macedo faz muito bem isso. Porque no passado ele estava com o PT. Teve um ministro, que era o sobrinho dele, ministro da Dilma, que era o Marcelo Crivella. Então você vê que ele está no time que está ganhando. Mas ele não está contribuindo com a verdade. Ele está contribuindo só apenas com o benefício dele próprio, o benefício da empresa dele, né? Que é uma grande empresa, que movimenta, naquela época, em 95, já movimentava uma soma altíssima de dinheiro. Imagine hoje, né? Está presente em vários países, inclusive na África, no Brasil, na América Latina. E esses são os tentáculos do poder deste homem que, para mim, e eu vou colocar a capa do vídeo anterior neste aqui, é um falso profeta. Então eu fico por aqui e forte abraço.